De volta com o segundo bloco do Comprar ou Vender. Bom, na primeira parte a gente comentou sobre as ações da Unipar e agora a gente vai comentar do destaque negativo da temporada na visão do Thiago Reis, aqui da Suno Research. Bom, queria saber o que você viu de tão ruim no balanço da Forjas Taurus. Assim como a Unipar vem mostrando melhorias trimestre a trimestre, o balanço da Forjas Taurus se deteriora trimestre a trimestre. 2 trimestres atrás, eles tinham por volta de 20 milhões de reais em caixa. No trimestre passado, ou seja, no segundo trimestre, eles tinham por volta de 11 milhões de reais em caixa. Nesse trimestre, eles têm apenas 6 milhões de reais em caixa, ou seja, o caixa foi caindo metade a metade a cada um dos últimos trimestres. E a situação só não é pior, porque eles já estão, no meu entender, atrasando o pagamento a fornecedores. Eles utilizam algumas palavras que eu julgo até interessantes, como reagendamento de pagamentos a fornecedores, ou reagendamento de pagamento e uma outra palavra que me faltou, que eles usaram no segundo trimestre. Mas, enfim, eles não estão pagando os fornecedores como pagavam anteriormente. Se eles estivessem pagando como anteriormente, o caixa ia ser reduzido, porque eles iam de forma efetiva pagar, e o caixa estaria negativo a esta altura. Isso mostra bastante da situação crítica da empresa. E no último trimestre, ela veio com uma novidade interessante. Assim, ela parou praticamente de investir. Ela investia por volta de 6 milhões, tanto no mesmo trimestre do ano passado, no terceiro trimestre de 2016, quanto no segundo trimestre de 2017, e nesse trimestre foi por volta de 2 milhões. Ou seja, o investimento que a empresa vinha fazendo sumiu. E isso é um indicador muito ruim, sobretudo numa empresa que tem uma série de problemas bastante públicos. Isso eu convido o telespectador a simplesmente jogar no YouTube, Forjas Taurus, Revolver, vocês vão ver alguns problemas de qualidade que são bastante gritantes. Então, a empresa, no meu entender, ela entrou numa espiral da morte. Ela apresenta resultados negativos, e isso faz com que ela tenha menor capacidade de investimento. Um menor investimento gera uma menor qualidade. Uma menor qualidade gera uma percepção de vendas, uma percepção de marca e de produto pior perante o consumidor, e uma percepção pior pelo consumidor gera menores vendas, que gera menores resultados, menos investimento. Então, a empresa entrou nesse que eu chamo de espiral da morte, em que é muito difícil sair. E alguns meses atrás, a empresa entrou aí na conversa de investidores por conta de especulação envolvendo um projeto de lei que poderia revogar aquele Estatuto do Desarmamento Brasileiro. O que você acha sobre isso, sobre essa especulação que envolveu naquela época? Você acha que isso vai para frente, pode trazer algum ânimo de novo para o papel? Não. Isso foi um fluxo especulativo sem fundamento. A gente identificou a origem desse fluxo. Nós conversamos com diversas fontes do setor, inclusive o gabinete do deputado que supostamente poderia criar um projeto de lei. E, de fato, aconteceu aquilo que foi nos falado pelo departamento do congressista. O negócio não foi para frente, a agenda do governo é claramente uma agenda de fazer, enfim, votações mais ligadas ao âmbito econômico e as reformas. E, inclusive, não, aparentemente, segundo o próprio site do deputado Peninha, do PMDB de Santa Catarina, não existe uma maioria a favor do desarmamento. E mesmo se houvesse, eu creio, e isso em conversa com pessoas do segmento, que ainda que pudesse ter um spike de vendas no Brasil, esse volume seria muito pequeno e certamente não seria para as Forjas Taurus, uma vez que não é o produto de preferência do consumidor. Bom, a situação operacional dela está difícil, você não vê nenhum potencial que esse projeto saia, e também tem a questão do investimento que você falou que a empresa está cortando investimento, ela precisaria se renovar por conta dessa série de problemas envolvendo os desarmamentos dela. Não é uma recomendação de vocês? Não, pelo contrário, eu acho que o investidor ele deveria se manter longe da empresa por conta dessa situação praticamente calamitosa do
do balanço da empresa. É um resultado sangrento que ela mostrou. A empresa tem EBITDA negativo, ou seja, lucro operacional negativo, uma dívida de 700 milhões de reais, um market cap, um valor de mercado de 100 milhões. Então, você pega essa relação de dívida de 700 milhões sobre 100 milhões, ela está entre as maiores relações da Bolsa de dívida sobre valor de mercado. Assim, ela está junto, nem a Petrobras, no auge dela, chegou nesse nível. Então, a empresa está numa situação extremamente crítica e, sinceramente, se eu fosse CEO da empresa, eu não saberia o que fazer, porque é uma situação em que a empresa não consegue investir, ela não consegue ter uma qualidade bacana, não tendo uma qualidade, ela não consegue vendas, e não tendo vendas, ela não consegue dinheiro para investir. Então, como é que você sai desse espiral da morte? É uma situação muito complexa. Talvez, se tivesse algum acordo com credores, isso pudesse dar um certo fôlego, mas isso não resolve a parte operacional, porque a empresa, ainda que o resultado financeiro pudesse ser reduzido, né? Assim, ela deve 700 milhões. Vamos supor que numa certa negociação com credores, esses 700 milhões virassem 100% equity, virasse tudo patrimônio líquido, e a empresa não tivesse mais dívida, obviamente o acionista seria bastante diluído nesse processo, mas vamos supor esse cenário, como é que você resolve o lado operacional, com margens EBITDA negativas já faz alguns trimestres? É uma situação que não é nada simples. Então, eu não vejo muito solução para a empresa, e talvez a recuperação judicial ou um levantamento de capital junto a acionistas que seria extremamente diluitivo para o atual acionista. Ô, Thiago, saindo agora de Forjas Taurus, a gente comentou no primeiro Unipar, agora Forjas Taurus, saindo do central aqui desse programa, muita gente perguntou aqui sobre as ações da UIS. Eu sei que é uma das recomendações de vocês. A gente vê o papel caindo bem forte na Bolsa hoje. Eu queria que você só comentasse um pouquinho sobre o papel. Ele ainda segue na recomendação da Suno? Assim, os números operacionais dele são muito bons, né? Assim, eu acho que, com certeza, o mercado deixou de olhar para o operacional e olhou para essa questão societária e, de fato, é um risco bastante grande. Está cada vez mais tendo um certo ruído na relação entre CNP, Caixa, e a UIS entrou também no meio. Tem muitas coisas que não estão muito claras, acho que inclusive para ambas as partes nos contratos. Então, existe um certo ruído, cada parte fala uma coisa, uma interpretação diferente sobre o mesmo contrato. Como esses contratos muitas vezes não são públicos, a gente fica um pouco nessa zona cinzenta, né? Mas o que eu posso dizer é que nesse preço, ainda que o cenário mais negativo ocorra, a empresa ainda vai gerar muito caixa, tanto até nos próximos trimestres ou nos próximos anos até o vencimento do contrato, não sabe se é em 2018 ou 2018, está muito confuso isso ainda, mas também os contratos originados daqui para trás, porque a empresa tem uma série de contratos de seguro que são de longo prazo e que performam na mão do originador, que é a UIS. Então, a empresa ainda vai gerar muito caixa, ainda que no pior cenário, e nesse preço eu acho que está precificado um cenário pior do que o pior imaginável. Obrigada, Thiago, respondendo aí a dúvida dos espectadores aqui. Muito obrigada pela participação no Comprar ou Vender. Muito obrigada a todos que estavam nos assistindo e uma excelente tarde.